Uma coisa está claríssima. A reunião de Netanyahu com Trump em Washington não foi apenas uma foto de protocolo, foi uma discussão direta sobre onde está a linha vermelha com o Irã e o que acontece se essas negociações empacarem. Saudações, eu sou Ariê. O tabuleiro está se movendo muito rápido, olhem o quadro completo. Por um lado, Netanyahu viaja aos Estados Unidos e se senta com o secretário de Estado, Marco Rubio, na White House. Por outro, Trump recebe Netanyahu na Casa Branca. E o tema principal, embora também se fale de Gaza e da região, é o Irã. O que está sendo negociado, o que não está sendo negociado e o que se faz se não se chegar a um acordo. E um detalhe que não pode passar despercebido. Antes do encontro com Trump, Netanyahu formalizou a adesão de Israel ao chamado Conselho ou Junta de Paz para Gaza, impulsionado pela administração Trump. Isso, em linguagem simples, é um sinal político. Washington está tentando construir uma estrutura regional para o dia seguinte em Gaza, enquanto, ao mesmo tempo, mantém o olho voltado para a frente iraniana. E, claro, o protagonista central em tudo isso, já que estamos falando de Gaza, e um conselho de paz para o que acontecer em Gaza, que está ancorado dentro do território israelense, obviamente é Israel. E, finalmente, dizem na mídia que Netanyahu viajou para confirmar o acordo. Netanyahu realmente viajou só para isso? O senhor pode me dizer o que realmente pensa? Agora, o que foi realmente dito na Casa Branca? Não espere um comunicado com fogos de artifício, porque até o momento não existe e não vai existir. O que está sendo visto na mídia americana e israelense é que não houve grandes anúncios, mas sim uma mensagem consistente. Trump insiste em continuar pressionando por conversas com o Irã e Netanyahu insiste que a segurança de Israel não é negociável. Em outras palavras, conversam, coordenam, mas não necessariamente pensam igual quanto ao ritmo nem ao método. E é aqui que entra o que muitos sentem, embora nem sempre seja dito em voz alta. Essa viagem expressa e essa reunião extraordinária são um sinal de que, embora o discurso oficial pareça normal, e a viagem tenha sido feita para assinar um acordo e realizar reuniões protocolares, do que acontece na região, ou seja, tudo muito dentro do âmbito diplomático, por baixo dos panos, o que pode estar acontecendo ou que obviamente está acontecendo. Não sejamos ingênuos, são relatórios, avaliações e coordenação do mais alto nível, como quem ajusta cada peça antes de uma tempestade. Não porque alguém queira uma guerra, mas porque o cenário pode escalar muito rápido. E se a tensão com o Irã se tornar algo direto? Obviamente, ninguém quer ficar sem plano, sem respaldo e sem sincronização. Na verdade, Trump vem dizendo que sua preferência é chegar a um acordo, mas com um grande porém. Se não houver acordo, a opção militar está sobre a mesa. E quando Trump fala de acordo, ele não está falando apenas de urânio e centrífugas, também está falando do tema que em Israel, por exemplo, preocupa muito, os mísseis balísticos. Precisamos de um acordo, senão será traumático. Tivemos uma reunião muito boa ontem com Bibi Netanyahu. No final das contas, a decisão é minha. Se o acordo não for um acordo muito justo e muito bom com o Irã, então acho que vai ser um momento muito difícil para eles. Vamos ver se a guerra de junho nos deixou alguma coisa, né? Aquela guerra de 12 dias. É que o míssil balístico não é uma teoria. É um objeto real que cai do céu e que muda a vida em segundos, de acordo com avaliações e estimativas que foram publicadas nestes dias em Israel. Antes dessa operação, calculava-se que o Irã tinha cerca de 3.000 mísseis balísticos e estava expandindo sua capacidade. Durante a guerra, o Irã teria disparado cerca de 550 mísseis e foram atacados depósitos, instalações de produção e lançadores que, em muitos casos, já estavam carregados com mísseis. Por isso, estima-se que pelo menos metade dos mísseis foi destruída. E qual é então a questão hoje? Bem, que o Irã, mesmo depois desse golpe, ainda mantém um número muito importante de mísseis e, o mais preocupante, está recuperando a capacidade de produção. Fontes israelenses estão falando de uma avaliação atualizada, segundo a qual, em poucas semanas, o Irã poderia voltar a ter entre 1.800 e 2.000 mísseis balísticos de longo alcance, totalmente disponíveis e operacionais. Isso não é para um dia, essa é uma quantidade que define toda a conversa estratégica. Mas então,
O que está sendo negociado com o Irã? Só o programa nuclear ou também a fábrica de mísseis e a doutrina de ataque? Bem, Trump, nas últimas declarações, deixou claro que para ele o acordo tem que incluir também a questão balística. E isso, se traduzirmos para a linguagem do dia a dia, significa: não adianta assinar algo que deixe o Irã com a capacidade de disparar centenas ou milhares de mísseis contra a região, e devemos ter algo muito claro em tudo isso que estamos vendo. Nunca veremos Trump, Netanyahu ou até mesmo o próprio Khamenei, do regime iraniano, aparecendo na mídia. Para dizer as coisas como elas são, eles sempre vão sair para declarar o que deve ser dito, de acordo com o momento e as cartas que cada um está jogando na mesa. Não percamos de vista que isso se trata de uma estratégia geopolítica e de estratégia militar do mais alto nível. E cada um vai atrás do que é seu e de seus próprios interesses, é claro. Hoje mesmo, o presidente Trump publicou em sua rede social que ordenou que um segundo grupo de porta-aviões se preparasse para ir à região. Antes de começar, quero contar a história deste frasco que me surpreendeu e acho que vocês também deveriam conhecer. Este frasco guarda uma história inacreditável que era desconhecida até agora. Dentro dele, a terra do Monte do Templo, em Jerusalém, resgatada por arqueólogos depois que milhares de anos de história foram descartados como entulho. É a nossa oportunidade de impedir que a história desapareça. Comece o novo ano com uma conexão pessoal com Jerusalém. Clique no link na bio ou escaneie o código para aproveitar uma oferta especial. George H.W. Bush, que se juntaria ao grupo do USS Abraham Lincoln, que já está operando aqui na região. E isso é importante por causa do calendário. E temos que perceber que mover um porta-aviões não é como simplesmente pedir um Uber e ele aparecer no dia seguinte, em outra parte do mundo. Fala-se de preparativos e de tempos de trânsito que empurram qualquer grande decisão para as próximas semanas, até mesmo para o mês de março. Então, numa primeira leitura, poderíamos concluir que vão esperar até que esse novo porta-aviões chegue à região, o que nos levará até meados de março. Então, alguém poderia dizer que eventualmente o ataque será adiado para essa data? Bom, talvez sim, ou talvez não, talvez seja retórica, uma estratégia para fazer acreditar nisso. O que está claro é que nem você, nem eu, nunca saberemos o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, na próxima semana. O que nos resta é observar, ver o desenrolar do dia a dia e acompanhar os acontecimentos. Sem especulações, mas simplesmente fazer uma boa leitura do que está acontecendo. Com tudo isso, também podemos dizer que oficialmente a diplomacia continua, é claro, mas o músculo militar está se preparando caso a diplomacia fracasse. Agora vamos colocar isso em perspectiva. Quando um país acumula navios, defesas e capacidades em uma região, como os Estados Unidos estão fazendo, ele faz isso por dois motivos. Ou porque quer evitar uma guerra mostrando força, ou seja, gerando pressão, ou porque está se preparando para uma guerra caso não haja outra opção. Ou se finalmente as intenções desde o início sempre foram essas. E, paralelamente, uma informação vinda do Irã, que também deve ser observada com atenção. O presidente iraniano, Pezeshkian, disse que o Irã estaria disposto a abrir suas instalações nucleares para verificação, como forma de demonstrar que não estão buscando uma arma nuclear. Isso, então, soa bem e muito diplomático, mas o problema é que o que se diz em um discurso, na verdade, não se materializa no mundo real. E não porque desconfiemos do Irã, mas simplesmente porque tem sido assim durante todos esses meses. Porque também foi apontado que inspetores internacionais tiveram muitos problemas para conseguir entrar em certos locais estratégicos subterrâneos que foram atingidos. Em 2025, e é aí que está em jogo a credibilidade que no caso do Irã já está simplesmente marcado como pastor mentiroso. A realidade é que esse tipo de anúncio muitas vezes busca ganhar tempo, diminuir a pressão ou simplesmente dividir as posições entre os aliados. E temos que destacar que depois das declarações de Trump, desde o Irã, também já foram feitas declarações dizendo que não vão renunciar ao seu desenvolvimento atômico, e também não vão abrir mão dos mísseis. E visto assim, de forma bem simples, como quem faz contas de padaria, aqui não há mais nada a dizer. Os Estados Unidos impõem algumas condições e o Irã diz que isso não é negociável, pronto. Enquanto isso, aqui em Israel,
O foco não está apenas no que o Irã diz, mas no que o Irã pode fazer. E por isso quero que agora a gente conecte com outra notícia importante desses dias: a defesa aérea. O Ministério da Defesa anunciou que Israel concluiu testes avançados do sistema Onda de David, incorporando lições operacionais aprendidas em tempos de guerra. Para quem não sabe, Israel tem um escudo completo de defesa aérea que possui diferentes camadas. O domo de ferro, o mais conhecido, que é para ameaças de curto alcance, aquelas que eram disparadas de Gaza ou as que são disparadas do Líbano. Depois, a Onda de Davi, sobre a qual estavam sendo feitos os testes, que é uma camada intermediária para mísseis e foguetes de maior alcance, e também para ameaças como mísseis de cruzeiro e drones. E depois tem o Arrow, que é para ameaças balísticas de longo alcance. A isso também já foram integradas outras tecnologias, como o laser. Mas por que esses treinamentos e testes viram notícia? Bom, porque quando se vê o Irã, que está reconstruindo sua capacidade de desenvolver mísseis, e ao mesmo tempo Israel melhora seus sistemas. É como ver dois times treinando antes de uma partida que ainda ninguém quer anunciar. Além disso, é mencionado que durante o conflito de junho, o estilingue de Davi foi usado até mesmo para interceptar projéteis disparados de distâncias muito longas, algo que historicamente era mais associado às outras camadas do sistema, aos sistemas Arrow, ou até mesmo aqueles em cooperação com os Estados Unidos, o famoso TAT. E isso, então, nos leva a uma ideia simples. A defesa aérea israelense não é um gadget, é literalmente um sistema que compra tempo de vida e sustenta a economia. Em momentos em que o país simplesmente poderia paralisar, ou se fosse qualquer outro país, simplesmente colapsaria mesmo. E vamos para outro fronte que às vezes não se fala tanto, mas é vital: o mar. A Marinha israelense realizou hoje um exercício marítimo em grande escala com navios de guerra, submarinos, o Comando Shag 13 apoio da Força Aérea e unidades cibernéticas. O que foi treinado? Respostas a ataques marítimos, ameaças aéreas e defesa das plataformas de gás em alto mar. Isso, para entender rapidamente, é Israel dizendo: não estamos preocupados apenas com o que vem pelo ar do leste. Também nos preocupamos com o que pode acontecer no mar e contra nossa energia. Porque, se algo acontecer com as plataformas de gás, isso não é um evento militar isolado. Isso é um golpe direto e estratégico na infraestrutura e na economia do povo de Israel. Bem, agora, antes de passar para a notícia da ironia na Venezuela, peço que você verifique agora mesmo se está inscrito no canal. A maioria de vocês acha que está inscrita, mas não está. É só clicar no botão de inscrever-se e pronto. Muitos até comentam que o botão de inscrever-se nem aparece para eles. Veja se isso também acontece com você e ative o sininho para ser avisado quando eu postar um novo vídeo. Certo, vamos seguir e vamos para a Venezuela, então, onde hoje viralizaram imagens bem chamativas de uma recepção em Caracas para uma delegação dos Estados Unidos. Algo impensável com tapete vermelho e música. A questão não é o show, a questão é o significado. O secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, esteve em Caracas e falou sobre conversas para avançar em um plano de 3 fases do governo Trump: estabilização, recuperação e reconciliação. Também se falou sobre transição, e aqui há algo que chamou profundamente a atenção pela sua franqueza. Direto de Washington, as autoridades que estão conduzindo a transição estão sendo tratadas como uma liderança interna, não como um governo definitivo. Ou seja, os Estados Unidos estão se envolvendo totalmente no tabuleiro energético venezuelano com um objetivo econômico e, segundo eles, político. O que isso tem a ver com Israel e com o Irã? Pois tem tudo a ver, porque no mundo real a energia não é só gasolina. A energia é geopolítica. São sanções, são aliados, é capacidade de pressão, é quanto um país aguenta e quanto uma região aguenta. E nesse mesmo contexto, enquanto tudo isso está acontecendo na Venezuela, tem uma notícia direta relacionada a Israel, que é que pela primeira vez em muitos anos, a Venezuela está enviando petróleo para Israel. É assim que as coisas estão loucas. E então, se os Estados Unidos buscam reativar e organizar o petróleo venezuelano, isso também é uma jogada para o mercado global, para o preço e para sua margem de manobra.
quando pressiona outros atores e quando entram atores que eram impensáveis, como o que acontece agora com a Venezuela mandando petróleo para Israel. Então sim, Caracas também entra na conversa. E o irônico dessa visita, que já é histórica e que era impensável há alguns meses, é como vemos Daisy Rodrigues recebendo a comissão americana com muita pompa e circunstância. E, bom, não tem nada de errado nisso, obviamente, não há nenhum problema nisso. Cada país recebe seus convidados como quiser. A questão é o que Daisy Rodrigues dizia há um tempo atrás. E quero que você ouça isso por si mesmo para entender o nível de ironia que estamos vivendo agora. Que não ousem, porque seremos o pior pesadelo deles e as piores. Calamidades para o povo americano ainda estão por vir. Se eles ousarem agredir o povo de Bolívar, devem ter isso muito claro. Bem, é assim que as coisas estão agora. Estamos vendo diplomacia em Washington, preparação militar no mar e no ar, mensagens públicas de que queremos um acordo. E, ao mesmo tempo, um relógio que não para, o relógio da capacidade balística iraniana. A pergunta não é se o assunto vai esfriar, a pergunta é quem conseguirá impor as condições antes que a margem de manobra se feche. Obrigado por me acompanhar até aqui. Se o vídeo te ajudou a entender um pouco melhor o que está acontecendo, então se inscreva, compartilhe o vídeo e não saia sem deixar seu like.